Você já viu aquele vídeo que tem um pai que pede para as crianças escreverem as instruções de como fazer um sanduíche de pão de forma com geleia e pasta de amendoim? Se você ainda não viu, você vai encontrar aí várias versões desse vídeo pela internet, tá? Mas uma das versões que você vai encontrar fácil, em português, isso facilita bastante, é colocando o nome Como Ensinar Linguagem de Programação para uma Criança no YouTube. Essa versão, ela tá legendada e a gente facilita as coisas, né? Mas calma, não precisa se preocupar. Nós não vamos falar sobre programação hoje. A gente vai falar aqui hoje sobre instruções. E principalmente instruções de uso. E esse vídeo, ele é ótimo para ensinar sobre instruções. O vídeo começa com as crianças, né? Na verdade, o filho mais novo, ele começa com a seguinte instrução para o pai. Pegue 2 fatias de pão, pegue uma faca para passar um pouco de manteiga de amendoim. Pegue uma fatia de pão e espalhe com a faca para untar. Nesse momento, já deu o primeiro bug aí. O pai, ele começa a passar a faca no pão sem nada na faca, nem no pão. E o filhinho já se desespera. Pai, que isso? Não foi isso que eu quis dizer. E o pai responde, eu tô fazendo o que a instrução diz. Uai. Pegue a fatia de pão e espalhe com a faca. Eles ainda assim, mesmo com esse primeiro bug aí, decidem seguir. A instrução seguinte fala assim, pegue a geleia e passe na outra fatia do pão. O pai pega então o pote de geleia e começa a passar o pote no pão. Pronto. O menino já pega o pote, corrige o pai e fala, precisa abrir o pote de geleia. Mas na instrução não estava falando isso. Depois do menino, vem a filha deles, né? Vem a filha. E ela faz a tentativa dela. E depois disso, são 5 minutos de vídeo com várias tentativas deles de passar as instruções para o pai para fazer o sanduíche. Gente, ver as reações das crianças é sensacional, é hilário. O pai, ele sempre faz alguma coisa diferente do que a criança imaginava quando ela escreveu aquilo, mas ainda assim coerente com as instruções. On another piece of... I quit. You're not making any sense. Sorry, ruined it on purpose. He knows how to make one. Desde que eu assisto esse vídeo, eu consigo me reconhecer nesses dois lados. Tanto no papel de quem já escreveu instruções que não são seguidas, quanto no papel de quem recebeu as instruções que aparentemente não estavam tão claras. É muito difícil, né? Mas não dá pra gente achar que tudo que é óbvio para todo mundo. Nada como uma pitada de interpretação de texto para realçar o sabor dessa conversa, né? Meu nome é Ana Bandeira e você está num QD, o podcast para falar sobre qualidade com uma pitadinha de leveza e de humor. A palavra de hoje é qualquer. Qualquer é um pronome que tem 2 definições no dicionário que eu procurei. Uma delas é usado para designar pessoa ou coisa sem especificação, como na frase, qualquer ajuda sua será bem-vinda. A outra definição, que diz que é usada aqui no Brasil, diz assim, usado para excluir qualquer dos elementos do conjunto referido pelo substantivo ou pronome a que está ligado, como na frase, não aceitou qualquer das desculpas do empregado. O que eu acho engraçado dessa definição é que a própria palavra que está sendo definida, que está sendo explicada, está na explicação. É meio coerente isso, né? Então, para explicar a palavra qualquer, eu uso a definição, usada para excluir qualquer dos elementos do conjunto. Uai, alguma coisa aí de errado não está certo, né? Mas assim, uma curiosidade super interessante sobre a palavra qualquer é que você já se deu conta de que ela é a única palavra na língua portuguesa
que no plural o S vai no meio e não no final? Mas, para a gente não perder o foco aqui, a palavra qualquer está nesse episódio de hoje porque a pergunta do dia é: afinal, qualquer pessoa consegue reproduzir um procedimento apenas com as instruções de uso em mãos? Nós vamos falar então sobre instruções de uso no geral. E para falar isso, eu recebo aqui com muito carinho uma amiga de longa data, uma profissional que eu admiro muito e que já partilhou comigo aí diversos momentos nessa vida. Paloma Silvia de Aguiar é biomédica formada pela Universidade Metodista de São Paulo, com pós-graduação em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde e especialização em hemoterapia. Ela já passou por grandes nomes da medicina laboratorial e em diversas especialidades, e atua há 5 anos como especialista em suporte científico. Com uma bagagem dessa, ela é a pessoa ideal para falar sobre esse assunto. Pá, obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. Bem-vinda. Obrigada a você, cara. É um prazer estar aqui compartilhando com você desse novo momento. Tá. Então vamos lá. Ó. A gente falou aqui um pouco sobre instruções de uso, né? Se as pessoas conseguem reproduzir aqueles procedimentos. A gente sabe que todo procedimento ele requer uma etapa de treinamento também. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o que você acha em relação às instruções de uso de equipamentos ou de produtos, e se aquela pergunta inicial, né? Se qualquer um consegue ou pode realizar esse procedimento com base nessas instruções. Olha, cara, uma das normativas, né, uma das regras que os laboratórios exigem, as empresas e os laboratórios, é que todo equipamento tenha um manual de instruções. O manual de instruções ele precisa ser em português. O que eu vejo bastante, no Brasil nós temos poucas empresas que produzem equipamentos de diagnóstico in vitro. Então a maioria delas são empresas de outros países e que obrigatoriamente a equipe tem que traduzir esse manual de instruções em português. O primeiro ponto de melhoria é essa tradução. Normalmente, as empresas contratam uma empresa terceira para traduzir os manuais. E não é, obrigatoriamente, uma empresa que entende do negócio. É uma empresa de traduções. Então, eu vejo com frequência umas traduções absurdas, que são, por exemplo, uma palavra que foi traduzida ao pé da letra. Por exemplo, sampler. E a gente até usa sampler em inglês mesmo, não tem problema. Mas aí eles traduzem amostrador. E aí chega até a dar uma doidinha, né? Ou então, uma coisa que acontece bastante também. Você coloca uma tradução e vai para português de Portugal. Então tem várias palavras no manual de instruções do equipamento que não se aplica ao Brasil. Então, primeiro, trabalhar com esse manual. O manual ele precisa ser fácil do operador utilizá-lo. Tem que ter palavras simples, instruções simples. Se for possível, eu entendo a dificuldade da empresa, mas se for possível que uma empresa especializada, sabe, tá aí uma ideia de um novo negócio. Uma empresa especializada em tradução técnico-científica é melhor, porque aí você vai colocar palavras corretas, né? Você não vai traduzir para um desligamento, shutdown. Então é bem complicado. A segunda parte, o usuário tem que ter em mãos esse manual de instruções e toda a instalação, depois de toda a instalação de equipamento, precisa ser feito um treinamento. Então tem um assessor científico que faz um treinamento de acordo com o que o cliente precisa, o perfil do cliente, o número de funcionários que ele precisa, a carga horária, para explicar passo a passo como utilizar o equipamento. Então não é simplesmente, não é um refrigerador que você comprou, veio uma empresa, instala na sua casa, você lê o manual ou nem lê o manual e começa a utilizá-lo da forma que você precisa. É um equipamento delicado que exige técnicas específicas. Então esse treinamento é muito importante para o usuário entender como operar. Muitas vezes eu recebo ligações
de clientes que não entenderam corretamente o treinamento ou não consultaram o manual e aí executam uma técnica, um procedimento incorretamente, exatamente por isso. Então, faltou o que de qualidade, né? Faltou essa partezinha que é importante, que você opere corretamente o equipamento. Para você ter um bom resultado, um bom desempenho do seu equipamento, o analista, a pessoa que opera, o técnico, ele precisa operar corretamente. Então, para isso tem que ter treinamento, número 1, e consultar um manual de instruções. Isso é muito importante. Lá tem tudo que você precisar tem no manual. E às vezes as pessoas não consultam. Sim, é muito comum isso, né? Isso me fez lembrar de algumas situações, assim. É até engraçado, né? Eu lembro que quando eu fui treinar para fazer fiche na citogenética, lembra de fiche? Pela primeira vez, a pessoa que ia me treinar me tirou assim do armário uma pasta preta e me deu assim a pasta. Ó, a primeira coisa, lê esses documentos que estão aqui. Aí quando eu abri, era tipo um bulário, assim, era uma pasta com várias bulas das sondas que a gente usava nas reações. E eu lembro que, assim, eu não entendi nada do que estava escrito, porque era a primeira vez, eu nem sabia direito como funcionava o exame, o teste. E eu fui entender a importância desse documento e voltei, né, para ler direito, entender tudo, nossa, muito tempo depois e com muita bagagem aí de qualidade, né, já vivência em qualidade. E você comentou, né, que fez a comparação aí de ter uma geladeira ou não, me lembrou de uma outra situação muito engraçada, que eu nunca imaginei na vida, viu? Mas eu já vi o contrário, pá. Eu lembro de uma colega que trabalhava no laboratório e ela fazia um exame que era bem complexo, tinha umas etapas manuais, depois foi no equipamento, era um equipamento complexo, assim. E aí, quando ela casou, ela voltou de lua de mel contando que aí ela chegou na casa nova pela primeira vez, aí foi lavar roupa. E aí ela achou que a máquina de lavar roupa era igual ao equipamento do laboratório, tipo, que você põe o reagente e aí você pode lavar várias vezes. Então ela pôs sabão em pó e amaciante e foi lavando várias vezes. Achando que ela não precisava reabastecer, sabe? Pra você ver que às vezes até o inimaginável, né? Coisas do dia a dia, às vezes não vem com instrução, né? E me fez lembrar até também casos inimagináveis, assim. Uma babá das minhas filhas, que eu deixei lá a instrução, naquele dia tinha que dar abacate para minha filha. E aí comprei o abacate, tinha um abacate na fruteira. Quando eu cheguei em casa do trabalho, e aí eu abri a geladeira, você não vai acreditar o que tinha dentro da geladeira. Tinha um abacate cortado no meio, né, porque era grande, assim, ia sobrar. Mas, além do abacate, a semente do abacate estava cortada ao meio. A pessoa achou que ela tinha que cortar a semente, inclusive. Eu falei, gente... Ela deu a semente para suas filhas? Não, ela não deu a semente, mas eu imagino o trabalho que deu para ela cortar a semente do abacate, sabe? Por que ela achou que ela tinha que cortar a semente ao meio também? Não entendo, sabe? Mas enfim. Então, assim, para você ver, assim, não é... Pode parecer que é óbvio, mas às vezes não é óbvio. E como você comentou, são equipamentos muito complexos e delicados dentro do laboratório. Então não dá para trabalhar com óbvio, né? Tem que ter treinamento, tem que ter a leitura de todos os documentos. O próprio laboratório tem que ter cuidado com a sua reprodução daquele documento, né? Como você falou, em português, isso é muito importante. A gente vai pelos laboratórios por aí, a gente vê que tem muita gente que tem manual lá, mas tudo em inglês. Então, na hora de um problema, ninguém vai conseguir usar aquele material para resolver, né? E você falou do ponto de treinamento, também me lembrou um outro caso. É um podcast pra gente falar de qualidade com humor, né? Então, só os causos aqui. Eu lembro também de um outro colega que ele, comentando, né, de quando ele estava lá na bancada e ele ia ensinar alguém, ele falava pra pessoa, o primeiro passo, pega um caderninho. Aí ele explicava, e ele falou, você anotou no seu caderninho? E eu quase infartei quando ele falou isso. Eu falei, como assim caderninho? As pessoas não têm que ter caderninho. Tipo, elas têm que consultar o POP, o procedimento. Se ela tem dúvida, ela vai consultar. Porque imagina a variedade de informações que tem nesses montes. E a gente sabe que os caderninhos existem por aí, que as pessoas têm os caderninhos. Quem garante que a informação que está no caderninho é igual a informação que está no outro caderninho, né? Qual que é a definição de POP? É procedimento operacional padrão.
Então, no laboratório, você precisa padronizar. É importantíssimo. Até as funções que não são padrão, algo que é muito humano, por exemplo, você identificar, e o analista identificar o cariótipo, né? O analista identificar as células, fazer a contagem das células no microscópio, seja de urina, seja de sangue, qualquer amostra. Todo mundo procura padrão. Você precisa padronizar os seus analistas. É legal o caderninho, eu entendo também, né? Porque o caderninho você vai explicar ele do seu jeito, mas o objetivo é você padronizar, não pode ser do seu, cada um de um jeito. Ah, eu sou a favor de que se tiver caderninho, tem que ter uma auditoria para ver se todos os caderninhos estão iguais. É verdade. Quando eu sou treinada, Carol, normalmente eu falo assim, primeiro porque a minha memória é limitada, né? Uhum. Eu falo que a memória é de elefante morto. Então não adianta eu focar em escrever, por exemplo. Eu preciso focar em alguma coisa. Então eu falo pra pessoa, eu não vou anotar agora. Depois você vai repetir, eu vou anotar. Uhum. Mas agora você vai falar e eu vou prestar atenção no que você tá falando. Depois, se eu tiver dúvida, aí eu anoto, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Anotar e prestar atenção. Eu perco. Uma coisa eu vou perder. São os perigos, né, de tudo isso que a gente está conversando e onde pode ter os gaps aí, né? E aí, eu queria também ouvir um pouquinho de você, como você acha que as instituições, né, os laboratórios, hospitais, enfim, todas as instituições que estão aqui no nosso nicho, podem fazer melhor uso desses documentos que os fornecedores disponibilizam, né, de forma a minimizar esses gaps, essas chances de erro e também diminuir o tempo de resolução de algum problema, né? Você tem alguma orientação, alguma dica? Manual de instruções é importantíssimo. Todos os equipamentos, todos os reagentes, todas as técnicas têm um manual de instrução. Tem que ter no laboratório, porque você precisou, exatamente isso, você não vai olhar na internet, você não precisa ligar lá no serviço de atendimento ao cliente da empresa. O mais fácil é você consultar o manual. Algo que pode ser, que eu acho bem prático, que acontece em alguns locais, você ter um guia rápido, sabe? Uma coisa mais resumida, porque realmente eu entendo a dificuldade de você pegar o manual. Eu já peguei manuais de instrumentos, de equipamentos, que são bíblias. É difícil você pegar e consultar ali a Bíblia. Então, talvez esses resumos, esses guias rápidos, eles podem auxiliar o analista quando ele precisa. Então, algo que seja mais pontual, por exemplo, para executar este procedimento, passo a passo. Uma lista dos erros mais comuns do equipamento. E aí aconteceu, fica mais prático, é uma coisa mais tátil de você utilizar. Uhum. Como Ótimo. se fosse um POP, né? Pode ser um procedimento operacional padrão, mas do equipamento. Algo mais específico do equipamento. Não, excelente essa dica. E eu acho que, assim, como você comentou, os erros mais comuns de acontecer, isso é super fácil de pegar, e eu acho que o pessoal da assessoria de qualquer empresa ajuda nesse sentido. Você pode pegar um log lá do último mês, dos últimos 3 meses, e lá você vai conseguir ver o que aparece com mais frequência, né? É tranquilo. E, isso que a gente está falando aqui, né? Então, eu vejo a instrução de uso uma informação muito semelhante a como se fosse uma receita de bolo, né? Então, a organização dela, normalmente, é inclusive assim, primeiro você põe os ingredientes, né, as partes, então, se é um equipamento, vão ter os componentes, se é um reagente, vai ter ali quais são os reagentes que fazem parte dele, e depois vem como que você vai fazer, né, como você vai executar essa receita. E essa receita de bolo, então, esses manuais, essas instruções, eles são o alicerce disso que a gente estava falando aqui, que é o trabalho padronizado, que é uma coisa fundamental para o nível de qualidade que a empresa quer. As pessoas, pela experiência que eu tenho, normalmente acham que qualidade é um assunto ali exclusivo de um certo grupo de pessoas dentro do laboratório, né? Assim, as pessoas responsáveis pela qualidade. Então, essa mudança de cultura é bem difícil. Você acha que essa visão separada e o não entendimento de que eu executar o meu trabalho da forma como está padronizada, né, ela pode ser reforçada
pela falta desse assunto qualidade nos cursos de graduação, na galera que está entrando no mercado de trabalho. Como que você vê essa questão de seguir as orientações versus essa noção de qualidade? Sim, importantíssimo. Eu me incluo nesse grupo, porque quando você me chamou para participar, eu pensei, mas cara, o que eu vou falar de qualidade? Se eu não trabalho com qualidade? E aí você me falou, mas claro que você trabalha. E aí eu pensei, putz, é mesmo. E aí eu parei para pensar, realmente, olha, você trabalhar, o que eu posso fazer de qualidade no que eu faço hoje, sabe? O que exige de qualidade? E é isso, é o simples que muitas pessoas já fazem, já está no perfil profissional de cada um, então pode melhorar, claro, pode ser que não leu o manual de instruções, que às vezes pule alguma etapa, mas que exige, né, da sua postura profissional exercer a qualidade no seu dia a dia. Outras precisam ser alertadas de que isso é importante. Acho que a parte interessante do mundo é que as pessoas são diferentes, né? Então, sim, precisa reforçar, sim, porque às vezes as pessoas fazem coisas incorretas, coisas que podem... E na nossa área é muito complicado, porque o incorreto na nossa área, a gente pode alterar um diagnóstico, modificar uma medicação, um tratamento do paciente, a perspectiva. Imagina você dar um diagnóstico incorreto, você fala para a pessoa que ela tem ou não tem alguma patologia. Então, é importantíssimo frisar isso. Tanto na parte educacional, que eu acho que falta um pouquinho, né? Frisar essa parte de qualidade, né? O que você pode fazer para melhorar o que você pretende ser como profissional. E até as empresas, eu acho que as empresas também têm essa possibilidade de melhorar essa cultura. Hoje em dia a gente fala muito em missão, visão das empresas e modificando toda a estrutura, colocar isso também, né? O que a gente pode fazer dentro da empresa para melhorar a qualidade. E às vezes são coisas pequenas. Estamos na era da consciência ecológica, né? E aí a gente vê lá nos e-mails, tem um monte de e-mails que vem escrito assim, não imprima, se não for necessário, não imprima. Por que não? Às vezes as pessoas nem entendem por que não pode imprimir. Então, não é óbvio. Acho que nada é óbvio. Então, reforçar para a pessoa, não imprime porque você está gastando um papel à toa. Se você não precisa dele impresso, ou se você pode incentivar a digitalização, qualidade também é qualidade. Com certeza, pá. É isso, né? Tá tudo interligado e a gente coloca, às vezes, a qualidade num pedestal que não ela acontece ali no dia a dia, né? No que todo mundo faz mesmo, é como eu vejo. É verdade. Tá certo. Pá, muito obrigada por essa conversa, foi incrível, obrigada mesmo. E eu espero você mais vezes se você quiser. O prazer foi meu, Carol. Estarei sempre aqui quando você precisar. Obrigada, pá. Esse foi um quê de qualquer. Como você pode contribuir com esse projeto? Por favor, curte esse episódio em qualquer plataforma que você esteja assistindo. Compartilhe se você achar que alguém pode se interessar. Ou então salve para ver mais tarde. Ou ainda você pode deixar um comentário, seja no Instagram, um quê de qualidade, ou em qualquer uma das plataformas que você está assistindo. Qualquer tipo de engajamento com esse episódio faz com que esse episódio chegue para mais pessoas que estão buscando esse assunto nas redes. Então contribua de alguma forma para que isso chegue para outras pessoas também. Eu agradeço. E se eu falei besteira, por favor, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, quê de qualidade, ou em qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo aqui o podcast. E eu vou ter o prazer de corrigir. Agora, se você quer me desafiar, eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra que comece com a letra Q a algum conceito ou ferramenta da qualidade. Afinal de contas, essa é a brincadeira, né, gente? Então vamos lá, eu tô esperando o seu desafio. E para fechar o episódio de hoje, nós vamos aqui numa mescla de música e poesia, porque a palavra qualquer me lembra muito a letra dessa música. A música é Aquarela, de Toquinho. Você lembra?
É aquela que começa assim, ó. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Lembra? Eu acho que todo mundo deve conhecer essa música, né? Se você não conhece, por favor, dá um Google e me deixa um comentário aí pra falar o que você achou dela. Pra mim, essa música me lembra a minha infância. Eu lembro claramente de quando eu ouvi essa música e ela me emocionava desde quando eu era criança. Então, aproveita, coloca essa música aí na plataforma que você gosta de ouvir, ouve e volta a ser criança um pouquinho por um momento junto comigo. Até mais, tchau, tchau!